Bem, então, em nome da casa, boa noite e bem-vindo a todas e todos. Eu gostaria de propor, para começarmos essa nossa reunião, um primeiro momento de aquietamento, de reunião, de modo que possamos nos esvaziar de movimentos anteriores, também de expectativas em relação ao que você sempre no telefone. Você está carregado? De modo a criarmos em nós mesmos um âmbito interno de quietude, de receptividade, que nos permita aproveitar ao máximo as palavras que vamos ouvir de Sri Aurobindo e da Mãe. Então, a proposta inicial, nós vamos ter uma imagem projetada na tela e ouviremos uma música. Então, a proposta é ouvir a música com o máximo de receptividade, de abertura, sem questionamentos de ordem estética em relação à própria música, ou de qualquer natureza, mas simplesmente abrindo-se a ela, recebendo-a, como poderíamos imaginar como uma flor aberta na madrugada receberia o orvalho da madrugada ou a luz do luar, deixando-se simplesmente banhar, acolhendo, recebendo. E, da mesma forma, em relação à imagem, deixe que ela chegue a você, da mesma forma como a música, de maneira aberta, receptiva, quieta. Eventualmente, você pode alternar, segundo sua necessidade, entre momentos em que você feche os olhos e, dessa forma, internalize mais a imagem e a música, enfim, alternando livremente entre momentos de contemplação da imagem, momentos em que você possa fechar os olhos e, assim, acolher mais fundo a imagem e a música.
Vamos então prosseguir. Não precisava. Depois a gente tenta, tá? Na verdade, inicialmente tínhamos a intenção de fazer uma reunião de abordagem ao tema do psíquico, mas a cada vez víamos que havia alguns aspectos que valeria a pena abordar. Na reunião passada, eu mencionei, inclusive, que havia um texto de Sri Aurobindo, de A Síntese do Yoga, que era relevante no tema, mas poderia ser abordado posteriormente. Mas eu me dei conta depois que valeria a pena ainda incluí-lo dentro dessa nossa aproximação ao tema neste momento. Então, hoje é uma terceira reunião e suponho que seja a última, caso contrário, a gente volta a convocá-los na sua paciência. Então, eu gostaria de começar lendo um pequeno poema, aforismo-poema de Tagore, mais uma vez. Tagore, que, na minha percepção, é um poeta que expressa por excelência essa dimensão do psíquico. Então, Tagore: o peixe na água é mudo, o animal na terra é ruidoso, o pássaro no ar é cantor, mas o homem leva em si o silêncio do mar, o barulho da terra e a música do ar. Mais uma vez: o peixe na água é mudo, o animal na terra é ruidoso, o pássaro no ar é cantor, mas o homem leva em si o silêncio do mar, o barulho da terra e a música do ar. Então, ele nos mostra aqui uma breve progressão na natureza em termos de expressão, né, de formas de vida naturais, e mostra como no ser humano estão reunidos e, de certa forma, sintetizadas aquelas formas. O ser humano é capaz do silêncio, não apenas o silêncio do peixe, mas o silêncio do mar. Ou seja, existem no humano dimensões com a profundeza e a imensidão do mar. O barulho da terra, toda a expressão da vida como ruído, como barulho, como som, está também no humano. E a música do ar. Ao ser humano é dado captar a expressão, a necessidade que é própria do ser interior da natureza, por assim dizer, de cantar, de expressar-se por meio da música, e dar a ela uma expressão que na natureza é espontânea, mas que no humano pode alcançar um alto grau de elaboração, de refinamento. Então, de certa maneira, o ser humano é como que sintetiza toda a evolução que o antecedeu. Sabemos que o feto humano, no seu desenvolvimento, passa de forma breve, mas por todas as etapas, ou pode-se reconhecer ali vários estágios da vida que o antecederam, até que a forma humana, especificamente, possa se configurar e definir. Aqui, aproximando-nos mais do nosso tema, não temos, pelo menos não que seja do meu conhecimento, que é superficial em termos de informação científica, mas não tenho a informação de que as espécies animais que antecederam a espécie humana, que elas continuem evoluindo. Ou seja, não sei se há evidência de que no momento em que a espécie elefante ou a espécie cavalo ou girafa ou gato, enfim, qualquer uma, depois que alcançou essa forma que hoje conhecemos, que haja um processo de evolução. É como se elas tivessem alcançado um determinado estágio
possivelmente corresponde a uma necessidade de formulação de determinadas possibilidades pela natureza, e aí, aparentemente, pelo menos, estacionaram. O humano veio como um estágio que, como foi dito, sintetiza, reúne possibilidades de todos esses anteriores e representa um passo adiante. Então, se essas formas infra-humanas, aparentemente pelo menos, são consumadas, são completas em si, aparentemente não há sinal de que estejam em processo de evolução. No ser humano, não. O ser humano, particularmente a partir do que vamos ouvir em Shri Aurobindo, é um ser em processo em transformação. E pelo que nós ouvimos nas leituras anteriores, o psíquico é na matéria, não apenas no nível da consciência humana, mas ele é o fator, o elemento evolucionário por excelência. Então, se ele já está presente desde o início, como ouvimos de Shri Aurobindo, ele já está presente desde as primeiras formulações na própria matéria. É no humano que o seu desenvolvimento alcança um estágio de autoconsciência, um estágio que permite que este processo de desdobramento, de evolução, prossiga de forma consciente. Então, no ser humano que esse impulso evolucionário do psíquico na natureza alcança a sua possibilidade maior, até o momento, pelo menos. Então, nesse sentido, uma percepção que desdobra e aprofunda o que ouvimos até aqui são 2 versos de um poema de Shri Aurobindo, de um soneto. Eu não tenho agora a referência do nome deste soneto, mas, enfim, ele nos diz: o homem é uma ponte estreita, um chamado que cresce. Sua alma é o obscuro botão da flamejante rosa de Deus. O homem é uma ponte estreita, um chamado que cresce. Sua alma é o obscuro botão da flamejante rosa de Deus. Então, inicialmente, partindo para fazer a conexão com o que ouvimos anteriormente, eu pego o segundo verso, né? Sua alma é o obscuro botão da flamejante rosa de Deus. Então, isso nos reafirma o que ouvimos antes, né? De que o psíquico que corresponde no humano à alma, né? É aquela partícula, aquela centelha que aqui na metáfora poética ele associa, compara a um botão obscuro, um botão fechado, que ainda não deixa antever a plenitude da flor que está adormecida, latente, oculta nele. Mas é o obscuro botão da flamejante rosa de Deus. Então, não de uma flor qualquer, mas da rosa flamejante, a rosa que expressa a intensidade, a totalidade, a intensidade de toda a potencialidade do ser, da consciência divina. Então, mais uma vez, esta afirmação, né, de que latente na alma está este botão obscuro, como um botão que contém em si toda a potencialidade de um desenvolvimento, de uma evolução. Então, no humano, essa evolução pode prosseguir, e prosseguir além do estágio alcançado pelo humano. É o que ele nos diz no primeiro verso, né? O homem é uma ponte estreita, um chamado que cresce.
Aqui vale a pena nos debruçarmos um pouquinho sobre a imagem que ele utiliza, né? Primeiro, ele compara o ser humano a uma ponte estreita. Então, ainda que seja poesia, metáfora poética, como sempre em Ciro Aurobindo, nenhuma palavra é usada em vão, de forma gratuita, aleatória. Quando ele nos diz é uma ponte, o que é uma ponte? Uma ponte é uma construção que permite uma passagem. Isso é uma passagem transitória que interliga duas margens, dois estados, né? Então é passagem, não é algo definitivo sobre o qual se possa estabelecer, que se possa considerar acabado. Aqui é interessante até lembrar existe uma menção, uma citação de um dos evangelhos apócrifos, ou seja, aqueles evangelhos que não foram oficialmente reconhecidos pela Igreja Católica. Então há uma citação em um deles que diz que a vida é uma ponte, não construa sobre ela. A vida é uma ponte, não construa sobre ela. Ou seja, de novo essa ideia da ponte como uma passagem, né? Não é lugar de residência, ninguém pensaria em estabelecer residência sobre uma ponte. Então, da mesma forma, este impulso evolucionário ele não vai estabelecer residência final definitiva no estágio humano. É uma passagem em direção a outros estágios, interligando o infra-humano ao que virá, ao supra-humano. A outra imagem que ele utiliza também é reveladora dessa natureza, né? Um chamado que cresce. Então ele é um chamado. Ele é a voz de tudo aquilo que o antecedeu, né? Nele, este impulso evolucionário que está buscando expressão em todas as formas infra-humanas, no ser humano encontra voz, encontra expressão. No ser humano, a evolução pode se tornar autoconsciente, como já foi dito. Um chamado do que está vindo, né, destas camadas infra-humanas, do subconsciente, do inconsciente, da obscuridade, como ele nos diz depois, o obscuro botão que guarda em si este botão flamejante, radiante. Então, o chamado de baixo em direção ao alto. E este chamado cresce, ou seja, no humano a possibilidade de expressar este chamado, de expressar esta aspiração, de modo a que estágios mais altos de consciência, de plenitude de ser, possam se manifestar e ser incorporados na manifestação da natureza. Então, no ser humano isso pode ter, é progressivo, é crescente, crescentemente consciente. O homem é uma ponte estreita, um chamado que cresce. Sua alma é o obscuro botão da flamejante rosa de Deus. Vamos utilizar essa imagem que ele usa aqui. Acho que podemos dizer que não é meramente uma metáfora poética, é uma expressão de uma realidade, e que ele associa diretamente ao psíquico, né, que já vimos emergir anteriormente, que é a imagem da flor. Então, o botão que floresce, que desabrocha e que revela um conteúdo que estava desde sempre latente nele. Eu vou pedir ao Henrique que coloque na tela agora o símbolo da mãe, Henrique, por favor. Isso. Nós não vamos aprofundar esse símbolo, não nesse momento, pelo menos, né? Mas
ele foi formulado como um símbolo da Mãe Divina. A Mãe Divina é como ouvimos de Sri Aurobindo, né? Ouvimos na reunião passada uma passagem de Savitri, né, em que ele nos fala que a Mãe Divina decidiu manifestar na criação uma porção dela, que veio a ser então o psíquico, né, um delegado que vai então assumir o fardo inicial da inconsciência para levar a toda a natureza sujeita ou que emerge do inconsciente em direção à descoberta da sua própria verdade. Então, o psíquico, ele vem com esta missão. Então, ali naquela passagem, aprendemos de Sri Aurobindo que o psíquico em nós é uma emanação deste aspecto, do aspecto criador do ser divino, que na tradição espiritual indiana, que Sri Aurobindo confirma na sua experiência, é associado a um princípio feminino, que eles chamam a Mãe Divina. Então, este princípio em si, ele parte da consciência divina, que é o círculo central. Dela se desdobram estes 4 grandes aspectos, que são as 4 pétalas centrais. Rapidamente, assim, de forma bem superficial e pobre, a que está na parte superior, Mahakali, que seria um aspecto de poder, de força. É muito mais que isso, mas só para termos uma ideia superficial, Mahalakshmi, a primeira pétala à direita, a seguinte, o aspecto da harmonia, da beleza, da perfeição. Maheshvari, a sabedoria, a compaixão infinitas. E Mahasarasvati, o princípio da perfeição. Então, estes são os 4 grandes aspectos. E a partir deles, nas pétalas exteriores, nós temos aí, são como que 12 poderes que na ação, na manifestação universal, emanam destes 4 grandes aspectos centrais. Então, nós temos rapidamente lá em cima, partindo do vermelho mais escuro, a coragem, e no sentido horário, o progresso, a receptividade, a aspiração, a perseverança, a gratidão no verde mais claro, a humildade, a sinceridade, a paz, a equanimidade ou igualdade, a generosidade e a bondade, e voltamos novamente à coragem. Então, são poderes que são inerentes à natureza da Mãe Divina. Mas como o psíquico em nós, aprendemos com Sri Aurobindo, é uma emanação do aspecto criativo da Mãe Divina, então ele traz também em si, inicialmente latentes, né, aquele botão fechado, obscuro, também estes poderes que vão gradualmente se expressar, se manifestar através do processo da individuação, da evolução individual. Então, é interessante pensar que essas qualidades estão destinadas a se manifestar em diferentes graus, de diferentes maneiras, mas são potencialidades que estão latentes em todo e cada ser humano. Acho que todos já viram, já tiveram a oportunidade de ver, certos vídeos que mostram o processo de desabrochar, de abertura de uma flor. Geralmente são feitos com a técnica do time-lapse, que é uma técnica fotográfica que permite que você reúna em alguns segundos ou minutos processos que podem levar horas, muitas horas ou mesmo dias. Então foram feitos N vídeos mostrando o processo de abertura, de desabrochar de uma flor usando essa técnica. Se observarmos lá, nós vamos ver que
embora numa primeira, aparentemente, uma observação menos atenta, tenhamos a impressão de que as pétalas desabrocham todas igualmente ao mesmo tempo, esses vídeos e algumas fotos mostram que, eventualmente, não é o caso, que elas podem ir se abrindo gradualmente, embora num espaço de tempo, eventualmente, muito próximo, mas elas não vão necessariamente desabrochar todas ao mesmo tempo. Então, umas vão desabrochar primeiro, as outras seguintes. Então, da mesma forma, essas qualidades vão aflorar, vão emergir, eventualmente, para cada pessoa, de uma determinada forma, de uma determinada ordem. Mas é importante, acho que vale enfatizar a questão do associar estas qualidades, que são, então, atributos, não são qualidades morais, por assim dizer, são atributos orgânicos, se pode dizer assim, da própria alma. São diferenciações vibratórias, energéticas, né, do ser, da alma. Então, são objetivas, se pode dizer assim. Mas elas se aproximam de determinadas virtudes que nós associamos ao desenvolvimento moral e ético da psique humana. Mas é interessante lembrar que, sendo inerentes ao ser, e na medida em que o ser vai se desenvolvendo, vai se manifestando mais e mais a sua potencialidade ou suas potencialidades, essas qualidades podem eventualmente emergir. Então, não são qualidades que tenhamos das quais tenhamos que nos apropriar. Não é algo que eu tenha que adquirir de fora, por um processo de observação, de assimilação, de imitação, eventualmente, em que determinados conceitos ou princípios morais e éticos vão me convencer da necessidade de desenvolver determinadas qualidades morais. Elas já estão presentes. Tudo o que cabe ao humano é possibilitar que elas emerjam e retirar, eventualmente, obstáculos que impeçam a mais plena e mais transparente manifestação dessas qualidades à medida em que elas emergem. Então, aqui é interessante voltar à imagem da flor, né? Como nós sabemos, quando se cultiva, ou pela relação mais superficial que se tenha com uma flor, nós sabemos que não temos como fazer com que ela desabroche antes do seu tempo. Qualquer tentativa de levar uma planta, uma flor a desabrochar antes do tempo, pode eventualmente significar a destruição dessa flor. Então, não acrescentamos verdadeiramente nada à sua natureza essencial. Nós podemos dar a ela o cuidado, os elementos necessários, água, luz, a terra, naturalmente, mas o que vai desabrochar já está inerente, latente nela, não há como interferir nisso. Então, é uma mensagem de muita beleza, porque ela nos fala que, essencialmente, a natureza desse ser que vai gradualmente emergir e se manifestar é uma natureza, primeiro, feita deste impulso irresistível, irrefreável de criação, né? O psíquico em nós, ele é essencialmente criação. Se ele é emanação do princípio criador, do ser divino, ele é criação, ele é criatividade. Então é natural, é inerente ao ser humano criar, qualquer que seja ou quaisquer que sejam as manifestações desta criatividade. E o outro elemento constituinte inerente é a liberdade, ou seja, o ser tem que ter liberdade para criativamente manifestar sua natureza.
Então, nesse sentido, existe um outro poema de Tagore, que é belíssimo, que eu gostaria de ler também para nós. Não cabe a ti abrir o botão e fazê-lo desabrochar. Podes sacudi-lo, golpeá-lo. Está além de teu poder fazê-lo florescer. Teu toque apenas mancha e rasga suas pétalas, fazendo-as cair em pedaços pelo chão. Então, nenhuma cor se revela e nenhum perfume se faz sentir. Sim, não cabe a ti abrir o botão e fazê-lo desabrochar. Ele, que pode abrir o botão, realiza a tarefa de modo tão simples. Ele olha-o de relance e a seiva da vida corre-lhe pelas veias. Com seu sopro, o sopro dele, a flor abre suas asas e esvoaça ao sabor do vento. Então, as cores despontam na flor como anseios do coração e seu perfume trai um suave segredo. Aquele que pode abrir o botão realiza a tarefa de modo tão simples. Este texto está na seleção que está sendo disponibilizada no site da casa, então acho que não é necessário reler agora. Só destacar, né, alguns aspectos aqui, aí talvez então reler algumas passagens, mas novamente a imagem do botão que tem um impulso irresistível interior de desabrochar, mas não pode haver interferência manual humana neste processo. O único diálogo possível e que possibilita que este processo se consume em plenitude e harmonia é o diálogo entre a flor e o sol. Então, ele, aquele que pode fazer com que o botão desabroche com a sua presença, com a sua irradiação, é o sol. Então, a flor, no desabrochar, ela atende a estes dois movimentos, né? O movimento de dentro, que é irresistível, né? Que vai levá-la a desabrochar, necessariamente. E, por sua vez, este movimento responde a um chamado do alto. A irradiação, que é este chamado que, aqui na imagem do poema, ele usa essa imagem tão bela. Ele olha-o de relance. Então, um olhar de relance é suficiente para que gere neste botão a necessidade irresistível de desabrochar. Então, isso aqui aparentemente poesia, mas nos fala muito do processo do desabrochar, do desenvolvimento desta dimensão do psíquico em nós. E isso acho que vai ficar mais claro a partir do texto que vamos ouvir na sequência de Shiro Aurobindo. Só antes dele, eu leio também uma passagem de Satprem, discípulo da mãe, né, que confirma isso que ouvimos até aqui. Então ele nos diz: se quisermos ter a experiência direta do psíquico em sua pureza cristalina, tão maravilhosamente fresca, tal como ela existe irresistivelmente fora de todas as armadilhas que armamos para ele, fora de tudo o que pensamos dele, sentimos sobre ele, dizemos sobre ele, precisamos criar uma transparência dentro. Pois é sempre a mesma coisa. Tão logo sejamos límpidos, a verdade emerge espontaneamente. E a visão, a alegria, tudo aí estará
sem que se precise fazer qualquer coisa, porque a verdade é a coisa mais natural do mundo. É todo o resto que mistura tudo. A mente e o vital com suas vibrações desordenadas e suas sábias complicações. Então, isso retoma, de alguma forma, aquela ideia do cultivo, análogo ao cultivo do jardineiro, aquele que possibilita o desabrochar da flor, auxiliando e removendo eventuais obstáculos, não interferindo nisso. Então, quando ele nos fala que basta criar a transparência para que a verdade que está lá emerja, apareça naturalmente, porque ela está aí desde sempre. Então, a expressão dessa natureza interior psíquica, ela só pede de nós desbastarmos os véus, lustrarmos as opacidades. Então, aí vem todo o trabalho extenso e laborioso, o trabalho de autoaperfeiçoamento, que é mais um trabalho de criar essa transparência nas partes externas, instrumentais do ser, né? O mental, o vital e o corpo, para que essa luz interna um dia possa irradiar. Então, vamos ouvir agora Sri Aurobindo, aquela passagem que mencionei da síntese do yoga. Vou pedir ao Henrique que coloque na tela a imagem, o Shastra Supremo. Qual é o número dessa imagem? Esta é a 3. 3. Isso. Vou pedir, então, que, enquanto ouvem, vocês contemplem mais uma vez a imagem, deixando-a chegar a si, talvez menos analisando a imagem, mais deixando que ela venha até você. O Shastra Supremo do Yoga Integral é o eterno Veda, secreto no coração de cada ser vivente e pensante. O lótus do conhecimento eterno e da perfeição eterna é um botão fechado e encerrado dentro de nós. Ele abre rápida ou gradualmente, pétala após pétala, através de sucessivas realizações, uma vez que a mente do homem começa a se voltar em direção ao eterno, uma vez que seu coração, não mais comprimido e confinado pelo apego a aparências finitas, uma vez que seu coração torna-se enamorado em qualquer grau do infinito. Toda vida, todo pensamento, todo energizar das faculdades, todas as experiências, passivas ou ativas, tornam-se daí em diante choques correspondentes que desintegram os tegumentos da alma e removem os obstáculos à inevitável efflorescência. Aquele que escolhe o infinito foi escolhido pelo infinito. Ele recebeu o toque divino, sem o qual não há despertar, abertura do espírito. Contudo, uma vez seja este toque recebido, a realização é certa, quer seja conquistada rapidamente, no curso de uma única vida humana, ou pacientemente perseguida através de muitos estágios do ciclo de existência no universo manifestado. Vamos retomar
destacando alguns aspectos dessa passagem, na qual a visão objetiva está inseparavelmente unida a uma visão de beleza, de harmonia, a uma visão poética. Então, isso permite que ele utilize a imagem, a metáfora, que é ao mesmo tempo uma expressão muito precisa de processos interiores. Então, sem a pretensão de esgotar, esse texto aqui nos daria material para trabalhar várias horas ou dias, enfim, ele é de uma riqueza inesgotável. Mas, destacando alguns aspectos agora, então ele começa nos dizendo: o Shastra Supremo do Yoga Integral é o eterno Veda, secreto no coração de cada ser vivente e pensante. Então aqui, como sempre, aprendemos que em Sri Aurobindo cada palavra conta e tem um uso muito preciso. Então ele nos diz o Shastra Supremo do Yoga Integral. Então aqui ele já deixa claro, o Supremo é o que está no topo de uma hierarquia, o mais alto. Mas não quer dizer, não significa que seja o único. Então ele não diz o Shastra único do Yoga Integral, mas o Shastra Supremo. É o eterno Veda, secreto no coração de cada ser vivente e pensante. Depois nós vamos ouvir dele e compreender por que ele coloca nesta hierarquia como o supremo, mas não como único. Porque Shastra, de forma, a grosso modo, é uma escritura, é uma reunião, né, de uma expressão de percepções da verdade. Então, o Shastra Supremo é o eterno Veda, aquele que está secreto no coração. E é interessante que ele diz, não apenas no coração de cada ser pensante, do ser humano como um ser em destaque privilegiado, mas de cada ser vivente e pensante. Ou seja, é o princípio da verdade que está aí, que é inerente à realidade manifestada. Então, este princípio, utilizando a imagem da escritura, este código de princípios, né, ele já está aí latente. Ele é a referência suprema, ou seja, eu posso encontrar auxílio, suporte, referência útil no meu processo de compreensão, de despertar, de crescimento, em quaisquer escrituras. Então, toda e cada uma delas pode me fornecer elementos que vão me auxiliar. Mas sem perder de vista que a referência já está latente dentro, ou seja, se ela está latente dentro, ela não é a palavra cristalizada num código, num livro. Ela é a verdade viva, é a expressão viva, eternamente mutável e dinâmica desta verdade. Então, isso me permite que eu possa utilizar qualquer referência externa sem me prender a nenhuma delas, porque nenhuma delas vai significar mais um ponto de chegada, uma referência dogmática, mas vai ser uma referência momentânea, que num determinado momento do meu caminho é útil e que depois eu posso, eventualmente, deixar atrás. Não desprezar, mas perceber como uma referência relativa é como se fosse um mapa que me aponta na direção da realidade viva que já está inerente. Não é algo externo que eu tenha que conquistar. Não é um reino, um paraíso exterior ao qual eu deva chegar, mas é algo que já está dentro, que eu apenas tenho que deixar aflorar. Isso poderia criar a conclusão apressada de me permitir uma postura de autossuficiência, de orgulho, mas ao contrário, ela leva a uma postura de humildade, de reconhecer que em tudo está uma expressão dessa verdade. Em nenhum
em uma expressão cristalizada, ela vai estar inteira. E que eu tenha a referência viva dela